eu já pude te mostrar a importância de trabalhar com ferramentas que nos direcione no mundo da engenharia reversa. Então, se você tem acompanhado os vídeos, já viu como que é simples fazer a modelagem 3D. No vídeo de hoje eu vou te trazer algo um pouco mais simples, mas que é totalmente fundamental no mundo da engenharia reversa, quando você precisa de uma malha bem tratada. Então vamos para o vídeo de hoje que eu vou te mostrar como tratar malha utilizando um software de metrologia 3D mais completo do mercado. Vamos para o vídeo? Sejam bem-vindos ao canal Reverse 3D, eu sou o Júnior e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer tratamento de malha usando um software muito completo que é o GOM Inspect. Ele é um software que eu vou demonstrar para vocês na versão gratuita, ele também tem a versão paga dele, que é a versão Professional, mas nós vamos utilizar essa versão gratuita que já tem muita ferramenta para conseguir fazer o tratamento de malha que nós precisamos para utilizar na engenharia reversa. Então, se você já está curtindo esse conteúdo, já deixa o curtir aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, vamos para o vídeo. Vamos lá. Tem muita opção de software no mercado para fazer tratamento de malha. Tem o Mesh Mixer, tem o Mesh Lab, entre diversas outras opções gratuitas e open source. Por que eu gosto especificamente de trabalhar com o GOM Inspect? Além dele ser um software de fácil acesso, porque ele tem a versão gratuita, além dele ser um software com as ferramentas que são intuitivas, então as principais ferramentas que você vai precisar tem nele e é muito intuitivo de conseguir trabalhar. Além de tudo isso, é um software de metrologia, então você tem todas essas ferramentas aliadas a ferramentas de metrologia. Então você consegue medir algum objeto, você consegue medir de um ponto a outro, fazer inspeções, extrair elementos. É muito simples para você conseguir ter uma ferramenta a mais para auxiliar na sua engenharia reversa. Então vamos lá que eu vou demonstrar para vocês aqui. O que está aberto na tela aqui é o GOM Inspect versão 2019. Vocês podem ver que eu estou utilizando a versão Free, tá? Essa aqui é a versão Free. Ele te dá a opção de testar a versão profissional. Para isso ele te pede um cadastro e te permite usar por alguns dias a versão profissional. Não vou fazer esse cadastro porque nós não precisamos de tanta informação aqui, nem de tanta ferramenta que o profissional libera para a gente. Então, ferramentas básicas. Novo projeto. Para vocês que não sabem, eu deixei o link desse software e de outros que nós já estamos utilizando no vídeo que está aparecendo no cardzinho aqui em cima, tá? Então acessa lá e você vai ter acesso a conseguir baixar esse software. Também vou estar deixando um link na descrição aqui embaixo para que você possa baixar esse software. Software aberto. Eu preciso de uma malha para tratar. File, Import, File. Tenho diversos arquivos meus que eu posso mostrar para vocês aqui. Vamos por mais simples que eu tenho aqui, que é o que eu sempre mostro, é o que eu sempre trato ele, é o meu objeto de estudo, tá? É o Yoga. Então é só ir dando ok, ele já vai importar o seu arquivo. Lembrando, estou tratando um arquivo STL. Se você tiver um arquivo OBJ, ele também lê, um arquivo PLY, ele também lê. São os principais formatos quando nós falamos de arquivos de escaneamento. Beleza, eu tenho um arquivo aqui, consigo segurar o botão esquerdo do mouse e rotacionar, tenho rotação. Se eu deslizo o scroll do mouse, eu tenho zoom. Se eu seguro o botão direito, eu tenho mais opções de seleção. Para que eu faça o movimento de mover para o lado, eu seguro o scroll, movimento. Então, aqui eu rotaciono o botão esquerdo, faço o zoom com o scroll, seguro o scroll ou movo. É muito parecido com o sistema utilizado dentro do NX
que eu já mostrei em alguns vídeos atrás, tem o cardzinho aqui em cima também. Para fazer engenharia reversa eu preciso de uma malha lisa. Vocês podem ver que essa malha tem rugosidade, porque é a definição que o meu scanner tem, me entrega esse tipo de qualidade de malha. Temos sempre o autosave trabalhando pra gente, muitas vezes isso pode atrapalhar um pouco, mas é para nossa segurança de não perder o trabalho. Vamos supor que eu quero utilizar esse arquivo aqui para fazer uma impressão 3D. Eu preciso de uma malha leve, esse arquivo aqui está muito pesado. Para isso, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu importo uma malha é reduzir a quantidade de triângulos. Então, para mostrar os triângulos, eu clico na malha, clico nessa aba lateral, vou em Display, Mesh Structure. Eu consigo mostrar todo o detalhamento de triângulos. Tá tudo aí. Então, primeira coisa, eu vou melhorar essa malha. Eu vou em Operations, Mesh. Eu vou refinar essa malha. O que é refinar a malha? Tenho muitos triângulos e poucos triângulos. Eu preciso deixar isso equalizado. Seleciono tudo nessa ferramenta aqui embaixo, Select All. Ele monta para mim um preview do que ele vai fazer de melhoria nesse arquivo. Vocês podem ver que em volta eu tenho tudo desregularizado aqui. E aqui no centro tudo regular. Aplico. Ele vai deixar toda a malha com a mesma quantidade de triângulos, independente do tipo de forma que é. Se é um plano, se é uma curva. Eu vou ter todo um arquivo tratado. Nós temos então um arquivo muito mais regular. Close. Vamos fazer então aqui um processo de encolher. Thin, ele está reduzindo o número de triângulos com determinada tolerância que eu utilizo aqui ou em número de pontos. Eu prefiro usar a tolerância para não perder a definição dos objetos que eu tenho aqui. Então, de novo, Select All, aqui embaixo. Aqui eu estou com a tolerância de 5 milésimos. Eu não sei se eu preciso de tanta qualidade para esse tipo de arquivo se eu vou imprimir. A minha impressora tem uma qualidade de camada de 1/10, então eu não preciso de muito mais do que 1/10 aqui. Ele refaz todo o cálculo. Você pode ver que eu tenho um espaçamento de triângulos bem diferente da malha original, onde eu tenho um acúmulo de triângulos na malha original e na malha recalculada bem mais triângulos. Então, aplico. Aqui embaixo ele vai reduzir a malha e me mostrar o tamanho da malha final. Então ela tinha 500 MB no início, está reduzindo bastante, mantendo a geometria, só que com menos número de triângulos. Agora eu tenho uma malha com bem menos triângulos e mantendo a minha precisão de forma. Claro que eu vou perder alguma coisa de qualidade em algumas curvas, mas não é o que vai deixar de ter qualidade na hora de fazer uma impressão 3D. Aperto Close. Outra opção que nós temos aqui, Operations, Mesh e Smooth. Eu consigo alisar essa malha. Então, pode parecer que aqui está rústico, nessa área do pescoço. Dou um Select All. Ele vai deixar isso mais liso conforme a tolerância que eu for alterando aqui. Então, o raio, posso colocar um raio maior. É instantâneo, ele já muda a qualidade. Very Large. Detalhes de Sharpness. Seria algo mais pontiagudo. Então, High. Ele deixa mais pontiagudo. Very Low. Deixa mais liso. Vocês podem ver a diferença no pescoço.
esse nivelamento de triângulos aqui. Eu posso mexer nessa tolerância aqui. Se eu aumentar a tolerância, ficou mais liso. Então é para isso que serve essa ferramenta de Smooth. Você consegue definir um nivelamento diferente e dessa forma você tem os triângulos muito mais uniformes do que tinha no início desse projeto. Para isso, nós temos mais algumas ferramentas muito importantes. Vamos voltar aqui para tirar a estrutura de malha, que não é mais necessário. Eu tenho ainda a malha com a qualidade parecida com a original, mas agora muito mais fácil de imprimir do que a malha original. Porque a malha original tinha muito detalhe que poderia confundir o processo de impressão. Estou falando isso para impressão, mas nem sempre é só impressão. Você pode tratar isso como uma qualidade de malha que eu teria para poder criar uma superfície aqui em cima. Aqui eu estou tratando um objeto que está inteiro fechado. Vamos supor que eu tenho furos aqui que eu preciso estar fechando para conseguir desenvolver alguma coisa. Vou simular aqui um furo. Nós temos ferramentas aqui de seleção. Edit, Selection, Surface Selection. Consigo selecionar na superfície principal ou furando ela. Vamos furar ela. Então vamos supor que eu tivesse uma falha no meu escaneamento aqui no meio. Mais uma ferramenta útil. Se eu quero eliminar algum pedaço, eu seleciono no teclado Ctrl Delete. Fiz um furo. Vamos supor que o meu escaneamento veio com esse furo. Eu preciso fechar. Aqui no lado superior esquerdo, eu venho em Mesh Editing e consigo fechar usando fechar furos interativamente. Então, seguro o Ctrl no teclado e clico. Ele vai fechar esse furo, utilizando toda a superfície que está em volta como referência para poder fechar, usando a mesma base de triângulos. Ficou essa falha aqui no meio, porque eu peguei próximo dessa superfície curva. Eu posso então aumentar quanto ele vai deletar de malha em volta para ele fazer mais uniforme possível. Eu estou conseguindo uma malha mais uniforme. Aqui eu tenho algumas opções. Eu consigo trabalhar com ela rústica, baseada em plano, o normal que está ativo, o smooth, que é bem liso, e o very smooth, que é muito liso. Então, o smooth, ele recalcula, ficou liso, sem danificar muito a malha. Tá, mas aqui ainda está me atrapalhando. Então, você pode cancelar e de novo, Edit, Selection, Surface Selection. Agora eu quero selecionar só a frente da malha sem cortar o fundo e elimino mais um pedaço dessa malha. Confirmo, de novo, Ctrl Delete, limpei e agora eu vou aplicar de novo. Consigo fechar essa malha sem aquela interferência que estava dando aqui. A malha está fechada. Aplico, tenho a malha fechada. Mesma coisa aqui atrás. Então, posso trabalhar com ele normal, só uma parte, seguro o Ctrl e clico, pronto, fechei a malha. Aí eu tenho essa base, não tenho como imprimir sem ter uma base. O que eu faço? Consigo também clicar com Ctrl. É muito grande esse furo, quer fechar? Quero. Eu estou utilizando aqui o padrão, que é o normal. Ele vai seguir tudo que tem em volta e vai tentar tirar uma média. Eu não vou conseguir imprimir dessa forma porque não é plano. Então o que eu faço? Seleciono aqui embaixo, plano. Ele me criou um plano. Diversas vezes com essas pontas, o que nós fazemos? Aumentamos o raio
e ele começa a comer mais dados, eu tenho um plano definido. Consegui definir um plano e onde eu consigo imprimir. Tá, vamos supor que eu teria uma área que eu não consigo estar fechando. Vou simular de novo aqui. Edit, Selection. Vou selecionar nessa região aqui. Ctrl Delete. Como que eu vou fazer o fechamento desse furo? Posso criar pontes. Tem essa ferramenta Bridge. De novo, Ctrl no teclado segurado, clico na malha, fechou para mim a ponte. Nessa opção eu defino se ele quer seria linha reta, ou tendendo a 0, ele vai seguir a tendência de curva da malha atual. Fechei aqui, Apply. Faço mais uma ponte desse lado, Ctrl, fechei, Apply. Consegui fechar dois lados, agora eu consigo fechar. Tá no plano, volto para normal, consigo fechar. Apply, mesma coisa para esse lado, consigo fechar. Esse tipo de ferramenta é muito útil para tratar uma malha antes de fazer qualquer engenharia reversa. Então é uma ferramenta muito útil para vocês. Da mesma forma que essa malha está tratada para fazer a impressão 3D ou a engenharia reversa de um objeto, nós conseguimos reduzir muito a qualidade dela se eu quiser deixar esse objeto mais rústico. Então eu venho aqui no Theme de novo, seleciono tudo, Select All, e eu quero deixar a tolerância de malha de 1 mm. Os triângulos vão ficar muito mais aparentes e vai ficar rústico. Deixar a tolerância para 2 mm. Fica bem mais rústico para fazer um elemento geométrico. Então, apliquei. Eu tenho um elemento que pode ser considerado geométrico, artístico, que pode ser utilizado para impressão. Ele não está fiel ao objeto original, mas hoje elementos geométricos impressos em 3D estão tendo uma aceitação muito boa. Então nós temos um elemento geométrico. É isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje para vocês. São ferramentas dentro do GoInspect para que você consiga trabalhar e entender que precisa de uma malha com qualidade para fazer a engenharia reversa. Chegamos ao final de mais um vídeo. Esse vídeo eu pude te mostrar algumas ferramentas, pouquíssimas ferramentas, e a capacidade que esse software tem para nos auxiliar a conseguir limpar a malha, tratar essa malha, deixar ela mais perfeita possível para que seja feito um trabalho de engenharia reversa e utilizado posteriormente no software de modelagem, ou até para fazer uma impressão 3D. Então, se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu curtir aqui embaixo, que você é o meu termômetro para saber como está indo esse conteúdo. Se você vem curtindo todo o conteúdo do nosso canal, se inscreve, compartilha para outras pessoas terem acesso a esse tipo de informação. Foi um prazer estar com vocês. Eu sou o Júnior da Reverse 3D.